Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegamos aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas informações do Vasco da Gama. E é isso aí, rapaziada, Vasco se preparando para o jogo contra o Santos, no próximo domingo às 16 horas, lá no Morumbis. É um confronto direto, né? O Santos aí hoje está na frente do Vasco, alguns pontos, e o Vasco precisa da vitória. Não há outro resultado que não seja a vitória, até porque o Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro após o Mundial. A única vitória que a gente teve foi contra o CSA na Copa do Brasil por 3-1. E a gente não vai ter o Verratti, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. E é uma boa oportunidade da gente ver o time sem o Verratti. Muita gente pedindo, eu inclusive, questionando que alguns jogos não seria bom colocar o Verratti, ou pelo menos se colocasse durante os jogos, eu acho que ele deveria ter sido sacado. Principalmente jogos que ele não estava muito bem, e ele não anda muito bem, né? A fase do Verratti não é das melhores. E eu coloquei uma informação hoje lá no X, @corujãovascaíno, se você não segue a gente, dizendo que após o treinamento da quarta-feira e dessa quinta-feira, o Diniz parece que já definiu quem vai ser o substituto do Verratti. E vai ser o David, que vai atuar ali como um centroavante, como um falso 9, até porque o David não tem as mesmas características do Verratti. Eu não consigo ver o David enfiado lá entre os zagueiros o tempo inteiro, né, como o Verratti faz. Então o Diniz vai manter o seu padrão de jogo, com o Ryan na direita, o Nuno na esquerda e o David na posição do Verratti, mas eu acredito que a gente vai ver muito David saindo da área, buscando se aproximar tanto do Ryan quanto do Nuno, e quando precisar chegar lá na frente, ele vai chegar. Né? É um jogador que tem um físico avantajado, né? Um jogador que consegue segurar a bola. Eu tenho falado isso aqui nos vídeos, que ele consegue fazer esse pivô de receber a bola, aguentar o tranco do zagueiro e girar para dar uma continuidade na jogada, coisa que o Verratti não consegue fazer, ou fazia pouco, mas no momento não vem fazendo. Eu acho que essa vinda do David, não ficando tão enfiado entre os zagueiros, e se houver uma troca de posições entre eles, né, entre o Ryan, o Nuno, o David, o Coutinho chegando um pouquinho mais à frente, eu acho que tem grande chance de dar certo e acabar confundindo a zaga do Santos. Bom, a gente já tem o treinamento dessa sexta-feira e o treinamento de sábado também, para o Diniz realmente definir se é o David que vai atuar na vaga do Verratti. Mas eu digo a vocês que tem grande chance, mas grande chance disso acontecer. O GB voltou a treinar, inclusive apareceu aí nas imagens da Vasco TV, mas é um jogador que está vindo de contusão, né? Não acredito numa entrada do GB na vaga do Verratti. Como eu também não acredito, muita gente fala, pode botar o Jair, né, e manter dois na frente, né, mantendo só o Ryan e o Nuno na frente. Eu também não acredito nisso. Eu acho que o Diniz não mexe no esquema que ele vem trazendo para todo jogo, que é esse esquema com 3 atacantes na área. Né? Bom, uma outra informação diz respeito ao João Vitor, né? Até agora o Vasco não se pronunciou em relação à venda ou não do João Vitor. Né? Alguns disseram, né, que o João Vitor viajaria essa noite para a Rússia para assinar com o CSKA Moscou por 4 anos. Né? Não há uma imagem, não há uma informação sobre essa viagem. Né? Os sites russos que cobrem o CSA durante o dia hoje não falaram absolutamente nada sobre o João Vitor, bem diferente de ontem, né, que falaram bastante de valores, de venda, que estava tudo certo, não sei o quê. Hoje, os sites que cobrem o CSKA se mantiveram mudos, né?
Não há uma informação. Então, eu não consigo cravar hoje se realmente o João Vitor vai ser vendido ou não. A tendência é que seja. Eu até coloquei que poderia haver uma reviravolta. Como pode? Porque até agora ninguém se pronunciou de forma oficial. Mas eu acredito que a tendência é que ele seja vendido. Agora, notícia oficial, seja do Vasco ou do CSKA, não tem. Vamos ter que aguardar, né? Em relação ao Cocão, a informação que foi trazida aí por outros veículos, né, que havia uma proposta de um time de Israel, parece que é verdadeira, né? Muita gente dizendo, falando até valores em torno de 2 milhões de euros, e parece que o Vasco quer um pouco mais. Então, é algo que a gente vai ter que aguardar mais um pouco para saber realmente o fundo de verdade 100% disso. Disseram também que os empresários do Cocão estão em Israel por conta de um outro jogador, um zagueiro, que é do staff lá dos empresários do Cocão, negociando esse jogador com outro time de Israel, e que nesse meio tempo aí também estariam em tratativas aí para apresentar alguma proposta para o Vasco da Gama em relação ao Cocão. Quem chegou hoje foi o Andrés Gomes. Tá aí, vai usar a camisa 11, né? A lendária camisa 11 do Vasco da Gama, de Romário. Então, o Andrés Gomes chegou todo sorridente, simpático, falou com a imprensa, né? E eu tenho até uma fala dele aqui, né? Já dando os créditos aí para a galera sempre presente lá, né? Aonde está o Vasco, da BTB Esportes, né? Deixa eu colocar na tela aqui e deixa eu botar o som aqui da chegada do Andrés Gomes. Vamos ouvir junto aí. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí. Pues físicamente estoy muy bien. Tengo una molestia en el cuádriceps, pero no es mucho. Vengo de pretemporada y muy contento de estar aquí, ansioso de estar ya en el campo jugando para salir a lo mejor de mí. Tá aí o Andrés Gomes, que chegou dizendo que tem uma moléstia, né, no quadríceps. Até difícil falar isso, né? Quadríceps, né? Que é o quê? Né? Nada mais é do que aqui no quadril, né? É uma lesão. Chegou machucado. O fato é isso. Lesão nessa questão aqui, no quadríceps, porra, difícil pra caramba falar isso. Depende da gravidade dela, pode durar de 1 a 2 semanas ou até alguns meses. Ele falou que é uma lesão leve, né? Na verdade, é uma lesão na coxa, né? É na coxa, no dorso da coxa aqui. Né? Ele falou que é uma lesão leve. Agora, lesão leve que dura quanto tempo? 1 semana? 2 semanas? Eu não sei. Né? Agora, você vê, mais um jogador que chega no Vasco da Gama sem condição de jogo. Eu acho que o Vasco não esperava nem que ele falasse isso. Sinceramente, eu acho que faltou ali o Marcos Vasconcelos, que é o assessor de imprensa, chegar no ouvido dele, ó, não fala nada da lesão, não. Deixa quieto. Nós vamos dizer que você precisa de umas 2, 3 semanas para se condicionar fisicamente, mas não abre o bico em relação à lesão. O malandro chegou, perguntaram para ele, tá em condição de jogo? Ele, não, eu tô bem, mas tô com a lesão. Uma pequena lesão. Mais um jogador que chega sem condições. O Thiago Mendes, lembrando, também chegou com uma pequena lesão. Mas o Thiago Mendes foi malandro. Chegou lá falando, eu preciso de umas 2 semanas aí para me recuperar, para entrar em forma, me preparar, né? O rapaz foi mais sincero e quebrou o Vasco. Enfim, gente. Espero realmente que não seja nada grave. Nada grave. E que ele possa nos ajudar. Falou que ele é muito rápido, que ele é decisivo. Ele falou que é um jogador que desequilibra. Chegou com a modéstia em estado, né? Estado aí perfeito. Né? Falou que desequilibra, que é rápido, que gosta de atacar, gosta de defender. Que, porra, é o Arias vascaíno. É o Arias vascaíno. Tem toda a pinta aí de Arias vascaíno. Vamos ver. Né? Novela Carlos Cuesta. Carlos Cuesta. Nós falamos do Carlos Cuesta, falamos do percentual que o Vasco está comprando, 60%, 40% ficando com o Galatasaray, né? 1 milhão de euros pelo empréstimo até
a Copa do Mundo e depois o Vasco tendo que pagar 5 milhões de euros, a informação que nos chegou de forma parcelada para contar com o Carlos Cuesta. Todo mundo dando certo como essa contratação, que dia que chega o Carlos Cuesta, quando é que ele vem, tomara que venha sem contusão esse, já para chegar jogando, não sei o quê. Aí hoje nós recebemos a notícia, conforme está na nossa capa, que o Admar foi para a Europa para acelerar a contratação do Cuesta. Mas não estava resolvido já? Não estava tudo certo? Só faltava troca de documentos, né? Esperar o dia que o malandro ia chegar aí? Por que o Admar foi para a Europa de novo? Se ele voltou da Europa aí, não tem o quê? Tem 2 semanas que ele voltou da Europa e foi para a Europa de novo? Não tem problema nenhum. Ele pode ir para a Europa 10 vezes. Para a Turquia, a gente fica meio preocupado, que a última vez que alguém voltou da Turquia trouxe o Lloyd no bolso. Né? Não trazendo nada parecido com o Lloyd, para mim tá bom. Agora, diz que ele foi lá para a Europa para destravar. Agora, essa palavra é a palavra da moda. Destravar a negociação do Carlos Cuesta e para também trazer outros reforços. Que o Vasco agora tem pressa. Agora tem pressa. Quem me acompanha aqui no canal, eu já falei mais de uma vez, quando a merda estivesse batendo aqui, eles iam ter pressa. A merda ainda não está batendo aqui, mas já está aqui no peito. Ó. E está subindo. E está subindo. E agora eles estão com pressa. Janela fecha em torno aí de menos de 20 dias. E o Vasco nessa situação. Bom, torço muito para o Admar trazer bons reforços. Se falam de, além do Carlos Cuesta, mais um zagueiro. Se falam de atacantes, porque inclusive foi ele mesmo que falou. Queremos reforçar a defesa e o ataque. Aí estão falando de outro volante, de outro meia. Só se o Admar enganou todo mundo aí nessa entrevista que ele deu no final da Copa do Mundo. Eu estou contando que vai vir jogador para defesa e para o ataque. O do ataque acabou de chegar hoje. O da defesa pode ser o Carlos Cuesta. Será que vem mais alguém além desses jogadores? Eu, sinceramente, só acredito vendo. Né? As informações que me chegam não trazem nada de nenhuma novidade fora esses dois aí. Enfim, meus amigos, nós vamos ter que aguardar também. Se você gostou desse vídeo, aí peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para qualquer hora você estar aqui na bancada, né? Falando de Vasco, né? Comentando, desabafando, e também vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, eu quero só dar um recadinho aqui antes de terminar esse vídeo. Se você quer saber exatamente o que eu ando falando no canal, acompanhe os meus vídeos. Olhe o ex do Corujão, @Corujão Vascaíno. Olhe o Instagram do Corujão, Corujão Vascaíno. Não cai na onda desses caras aí mentirosos aí que fica dizendo que eu falei isso, que falei aquilo, não. Acompanhe o meu vídeo que você vai saber exatamente o que eu falei. Gente, um abraço, até a próxima.